Boa noite a todos. Que Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, seja por todos nós. Nós trouxemos para a reflexão desta noite o tema A Escolha Certa. Vamos falar assim sobre livre-arbítrio, algumas coisas mais, porque livre-arbítrio a gente já sabe, né? Liberdade de escolha, mas a gente vai fazer alguma reflexão em torno disso, para a gente entender qual o benefício que ela nos traz e qual o prejuízo também, qual a responsabilidade que ela acarreta. Esse capítulo esse estudo está no capítulo 10 do Livro dos Espíritos, no tema, na parte terceira do Livro dos Espíritos, o tema Liberdade de Escolha, das questões 843 à questão 850. São 7 questõezinhas, 8, né? Que o Allan Kardec faz ao Espírito de Verdade para procurar entender essa conquista do Espírito. E ele começa perguntando ao Espírito de Verdade se todos os Espíritos têm a liberdade de escolha dos seus atos. E aí o Espírito de Verdade responde que a partir do desenvolvimento do pensamento do Espírito, ele passa a ser detentor dessa liberdade de escolha dos seus atos, contudo acarretando para si a responsabilidade dessa escolha, né? Então, já de antemão, no início desse estudo, a gente já começa a perceber que esse desenvolvimento, ele não é por acaso, tá? E não é algo também que Deus dá ao Espírito na sua criação, porque a gente sabe que nós viemos de multimilenares fases de desenvolvimento na criação do Espírito. Nós passamos por todas as fases do processo da elaboração do Espírito, tá? Nas etapas inferiores, nos reinos inferiores da criação, nós fomos forjados pelo tempo a ser elaborados como um princípio individual, ser pensante da criação. Nesse determinado momento, a doutrina espírita apenas informa, mas não explica detalhadamente, porque ainda nós não temos a capacidade de entendimento de todas as coisas. Mas nesse momento que nos tornamos individualidades, a partir daí, nós passamos a ser consequências divinas. Não que nas etapas anteriores não tivéssemos sido, mas a partir dali nós iniciamos o nosso desenvolvimento, a etapa de progresso, com destino real à perfectibilidade. Todos nós, a partir daquele instante, começamos a caminhada evolutiva na direção da perfeição relativa, né? E para essa conquista, nós herdamos de Deus os seus melhores atributos, que é o pensamento e a inteligência. Então, a partir desse momento, nós iniciamos a caminhada evolutiva, nós tomamos um corpo material, porque para esse desenvolvimento é necessário que a gente se interrelacione com o mundo em que a gente vai iniciar essa caminhada. E todos nós, indistintamente, iniciamos num planeta muito inferior ao que nós estamos no momento, tá? Um planeta primitivo, que é onde se dá o início da caminhada do Espírito. E a partir dali nós começamos a interagir no plano terreno, conquistando valores, conquistando conceitos, através do estudo, do desenvolvimento de cada um. À medida que nós vamos desenvolvendo a inteligência, ou seja, esse atributo que herdamos de Deus, à medida que crescemos os valores da inteligência, cresce também em nós a liberdade de escolha. Então, é um mecanismo de um atributo da lei de Deus. Não é que ele vai chegar e dar liberdade para o Espírito, seria a mesma coisa que nós pegássemos os nossos filhos pequenos, ainda
bem recém-nascido, está começando a gatinhar lá há um ano e tal, permitisse que ele fizesse tudo. Desse a ele toda a liberdade de ele fazer o que quiser. Não, nós ficamos cerceando, limitando os seus caminhos para que eles não façam coisa errada. Não enfie o dedo na tomada, não pegue coisas que são incompatíveis com as possibilidades deles. Então nós temos esse cuidado. Deus também tem esse cuidado com os espíritos, para que eles possam alcançar gradativamente o direito de exercerem a sua vontade, a sua manifestação, de acordo com o desenvolvimento dessa inteligência. E à medida que nós desenvolvemos a inteligência, vamos conquistando essa liberdade de ação, de escolha, daquilo que queremos. Por quê? Porque à medida que nós acumulamos patrimônio dentro da nossa inteligência, passamos a ter um discernimento das coisas, do certo e do errado, dos nossos limites. Nós criamos esses limites para nós. Olha, isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer. Então, é através desse desenvolvimento que nós vamos tendo essa liberdade de agir conforme a nossa capacidade de discernimento das coisas. Então, a inteligência, segundo um antropólogo, pensador, escritor, que disse com muita propriedade que a inteligência é o farol que ilumina o caminho, mas é a vontade que nos faz caminhar. Érico Veríssimo disse exatamente isso numa manifestação do seu pensamento, nem espírita era ainda. Um conceito que hoje a doutrina espírita nos mostra que é exatamente isso. Não basta a gente desenvolver nossa inteligência se a gente não tiver a vontade, o ânimo de fazê-la manifestar na vida. Então, nós temos a capacidade de discernimento, passamos a ter a liberdade da ação, mas muitas vezes não temos vontade de aplicá-la. Porque se nós temos o discernimento do que é certo, do que é errado, do que é o bem, do que é o mal, muitas vezes fazemos conscientemente, praticamos conscientemente o mal, exercendo a nossa liberdade de escolha, sem fazer uso dessa propriedade desenvolvida em nós, que é a inteligência. A inteligência nos dá a luz do caminho, ou seja, é o farol que ilumina esse caminho, como disse Érico Veríssimo. É o farol que vai nos dizer, olha, esse é o caminho certo, olha, o caminho é por aqui. Mas muitas vezes nós esquecemos disso, porque não temos vontade de aplicá-la. Por conveniência, sim, de certo. Por interesse, sim, de certo. Porque a vida material, muitas vezes, nos desperta sensações, outras, das quais aquela que nos tira do destino a que fomos criados, que é a perfectibilidade. Então, qual a importância do livre-arbítrio em nossas vidas? Allan Kardec, nessas questões, ele faz, junto com o Espírito de Verdade, essas reflexões, e vai nos dizer que a importância do uso do livre-arbítrio é a capacidade que ela vai nos dar de entendimento de que nós somos o resultado das nossas escolhas. Então, cada reencarnação nossa é resultado das escolhas que fizemos. Não hoje, não ontem, muitas vezes, lá atrás, nas primeiras reencarnações, nas sucessivas, nas anteriores, aqui nós estamos. E é isso exatamente que hoje nos coloca como desafio tudo aquilo que nós temos que experimentar, toda aquela questão do sofrimento que nós temos que passar, dos desafios
com os desafetos que temos que experimentar, que temos que depurar. Então são esses desafios que muitas vezes nós não aceitamos. Olha a falta do uso da inteligência. Quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, que ela nos diz que nada em nossas vidas é por acaso, nenhum acontecimento, nenhuma pessoa inconveniente que nos perturbe o caminho, não está ali por acaso. Então, quando ela começa a nos mostrar isso, e a gente começa a fazer o uso da inteligência para fazer reflexão sobre qual o desafio, qual a proposta que nós elaboramos que temos que vencer, nós começamos a entender o processo da caminhada evolutiva. E aí ela vai colocando muito mais além do que isso. Ela vai falar assim, que o livre-arbítrio, esse hoje que nós fazemos uso para a capacidade de escolha, do caminho que a gente quer seguir, daquilo que a gente aceita ou não, daquilo que nos serve ou não, não está por acaso realmente, porque foi o uso do livre-arbítrio da mesma forma que nós fizemos antes de vir para cá, que são as escolhas das provas que nós pedimos lá. Ah, mas eu não lembro disso. Pois é, não lembra disso. Deus é tão misericordioso que, além de lhe dar a possibilidade de escolher, lhe dá também a possibilidade de esquecer aquela escolha, para que esse desafio não se torne mais agressivo nem pesaroso em nossas vidas. Imagine, por exemplo, um homem que foi assassino na outra vida. Ele assassinou alguém. Na outra que eu digo, em algumas para trás, porque nem sempre ele se prepara tão prontamente na vida seguinte. Algumas vezes acontece. O espírito passa a entender rapidamente e já pede para resolver tudo na próxima. Mas, no modo geral, a grande maioria não acontece isso. Então ele precisa de algumas encarnações para entender as situações, até que ele esteja em condições. Mas um dia ele foi, em alguma encarnação, ele foi assassino. Ele matou alguém. Num dia, numa reencarnação, quando ele estiver fazendo uso da inteligência, das propriedades que ela nos provoca, entendendo a necessidade de reparação daquele ato, ele vai fazer a escolha de uma vida em que ele venha com aquele com quem ele assassinou para fazer a reparação, no âmbito muitas vezes familiar ou muito próximo, para que ele possa levar aquela criatura uma condição melhor, uma posição de amor que lhe faltou quando no ato do assassinato. Esse é um ponto. E o segundo, que ele também tem que sofrer a expiação, passar pelo mesmo sofrimento, que é ser assassinado. Passar pela experiência a que ele provocou. Imaginem se Deus, no âmbito das suas leis, não tivesse aquela que provoca o esquecimento de tudo aquilo que foi passado e de tudo aquilo que foi também programado por ele, pelo próprio Espírito. Ele ia passar a vida atormentado, sabendo que em determinado momento alguém viria para matá-lo. Alguém consegue imaginar como é assombroso a pessoa ter esse peso, sabendo que a cada dia que for sair para o trabalho ou para algum lugar, ele tem a consciência de que não, sabe, ele vai se sentir perseguido a todo instante. Então ele não vai ter como, nem ânimo, para poder experimentar na vida de forma melhor, de forma mais saudável, de forma mais próspera para si, para continuar. Porque ele vai se sentir perseguido, vai se sentir cerceado nas suas ações. Então, um grande benefício da lei da reencarnação é exatamente isso. Que acontece como? Quando o Espírito faz o planejamento das suas escolhas, fazendo uso do seu livre-arbítrio, olha, já estou em condição. Aquele assassinato que está lá atrás, eu vou fazer a reparação. Quero ir com aquele Espírito,
se ele ainda estiver no nosso nível. Se não, pegamos qualquer outro que tenha a mesma necessidade, vem conosco. Vamos fazer reabilitação junto ao mal que fizemos. E vou experimentar esse sofrimento. Ok, eu já entendo isso já. Programou. Tá? Então, essa projeção, ela fica no nosso perispírito. Ele está marcado já, essa ação no nosso perispírito. Quando programamos isso na reencarnação, quer dizer o quê? Nós estamos em estado de evolução apto a aceitar aquilo, e quando estiver no corpo físico, em determinado momento, o meu perispírito ele vai pulsar, mandando magneticamente uma ação para o universo, para que alguém venha atender a minha solicitação, que é ser assassinado. É assim que funciona. Magneticamente, o nosso perispírito manda essa solicitação ao universo. Né? Então, o que acontece de alguém fazer isso, não quer dizer que alguém nasceu para nos assassinar, para nos matar. Não. Há os inferiores que são capazes de fazer isso, que magneticamente vai receber aquele convite e vai sair para um assalto. Ele está no curso do que ele é capaz de fazer. Então ele sai para fazer um assalto, sai para fazer uma coisa, até que se defronta com aquele que necessita. Os escândalos são necessários, mas aí de quem? Disse Jesus. Os escândalos o quê? São as necessidades que trazem tormenta, que trazem aborrecimento, que chocam a população pelo ato. Esses são os escândalos. Mas aí de quem vai fazer? Por quê? Esse é um desavisado que recebeu o convite magneticamente para fazer aquele ato, para executar aquele ato, sem a consciência do bem. Porque o uso do livre-arbítrio dele ainda carece de valores intelectuais para analisar. Ou se analisa, tá? Ou se analisa, não acolhe o bem. Diz nesse capítulo também que no estágio do momento em que nós vivemos, nenhum espírito pode dizer que eu não sabia que isso era consequência, que podia. Não, nós estamos já, e olha que a doutrina já é 1857. Então já faz um tempinho que nós temos essa conscientização de que nós temos o discernimento das coisas, daquilo que fazemos. Então aquele que está fazendo, executando, malbarateando a lei, que está aplicando o mal ao seu semelhante, que está e não precisa nem ainda estar propenso ao amor, mas que não está se esforçando para vencer as más inclinações, esses estão fazendo conscientes, porque não há nenhum leigo em relação ao mal que está fazendo. Mas é tão forte o ânimo de aplicar o mal dessas criaturas em si, que não se permitem utilizar o farol do caminho para manifestar a sua vontade no caminho do bem. Então, o que acontece à criatura que aplica esse mal? Vai se marcar perispiritualmente, aquele que executa, e nas encarnações futuras, quando ele resolver aplicar o discernimento do bem e do mal, conforme a própria escolha, ele vai também passar pelo mesmo processo de depuração do que aquele que se propôs, naquela reencarnação, a cercear do seu perispírito, a limpar do seu perispírito aquela mácula, aquela marca que tinha de encarnações pregressas do mal que fez. Então, para a gente entender esse mecanismo, não existe bala perdida, não existe mal que nos afete, que não esteja direcionado a nós, que nós não merecemos. Mas nós pouco utilizamos até a liberdade de pensar em relação
ao que Deus nos oferece, que muitas vezes nos rebelamos. Quem não parou um dia e chegou assim, que mal que eu fiz para Deus para merecer isso? Então, de algo que nós fizemos, que não entendemos porque estamos sofrendo aquilo naquele momento, né? Então, parece que nós estamos à mercê do acaso. Isso é a ideia lá de Jean-Paul Sartre, um filósofo contemporâneo, que teve a ousadia de dizer que as nossas vidas estão à mercê do acaso. E que as coisas que acontecem, por exemplo, o cara que é assassinado, ele estava no lugar errado, ele não devia estar lá. Foi um puro caso. A doutrina espírita vem nos mostrar que não. Que ela vem nos dizer que nós somos resultado das nossas escolhas, da liberdade que tivemos sem utilizar a consciência. Nós somos resultado da má utilização da liberdade de escolha. Daquilo que escolhemos indevidamente, erradamente, nas ações, nas atitudes que tivemos que tomar. Porque nós temos que tomar todos os dias em nossas vidas. Nós nos deparamos sempre num caminho de escolha entre o bem e o mal. E muitas vezes fazemos conscientemente. Lá na empresa, lá, eu tenho que tomar uma atitude, tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho consciência que se eu fizer algo, eu vou prejudicar 10. Ah, mas eu quero safar a minha pele. Os 10 que se resolvam. São escolhas equivocadas que nós fazemos dia a dia. Todos os dias nós nos defrontamos desse caminho. Porque esse é o exercício do aprimoramento. É o exercício da análise que a vida nos oferece para mostrarmos que estamos preparados, que crescemos, que evoluímos, que estamos caminhando na direção da grande confraternização universal dos bons entre os bons. Esse é o longo caminho. Como nós dizemos, nós passamos várias etapas até nos tornarmos espíritos. A partir de que nos tornamos seres pensantes, iniciamos a caminhada evolutiva. Mas nós ainda estamos gatinhando nesse processo. Nós ainda estamos, porque temos que caminhar ali da condição do espírito bruto ainda, dotado apenas do pensamento e da inteligência, espíritos simples e ignorantes, temos que caminhar para um processo de evolução até o ponto do início da nossa própria regeneração. Então, o planeta vai passar por esse processo, nós vamos entrar com ele nesse processo. Aqueles que permanecerem, aqueles que já tiverem condição de utilizarem bem o livre-arbítrio, já vão entrar junto com o planeta nesse processo de regeneração para nos recuperarmos daquilo que fizemos. As pessoas às vezes falam, eu não vejo a hora desse planeta mudar para a regeneração, porque ela acha que ela está preparada e está bem, e merece um planeta melhor. Nós temos que ter, a doutrina espírita é muito clara, nós temos que ter a conscientização disso. Nós temos que nos aprontar para merecer isso, para entrar junto com o planeta nesse processo de regeneração, para nos reabilitarmos dos erros que cometemos, dos equívocos que cometemos, para poder sair desse processo de regeneração para caminhar na direção da angelitude. Nós ainda somos espíritos carentes de regeneração a caminho da angelitude, não mais que isso. Então, quem vai nos possibilitar isso é a conscientização do uso adequado, do uso na medida certa do livre-arbítrio. Muitas pessoas se equivocam. No capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, no itens 16 e 17, ele fala a respeito dessa transformação do mundo e desse processo de conscientização que ainda não temos. Muitas pessoas, quando escutam às vezes uma palestra de livre-arbítrio, eu já tive a possibilidade de constatar isso, a pessoa sai achando
que aquilo é um direito que ela tem. Não é. Não é. Livre-arbítrio é uma capacidade de escolha que é propiciado aos valores acumulados em nós pela nossa inteligência, que nos dá a capacidade de discernimento. Isso é que vai criar em nós a nossa consciência. O que é a consciência? É o patrimônio que acumulamos de valores intelectuais que nos dá o discernimento das coisas. Quando agimos de forma errada, ela vai acusar, vai começar a pulsar lá, falar assim, olha, você errou. E aquilo vai batendo em nós, fazendo a reflexão da conscientização de que nós erramos, mas nós não falamos para ninguém. Nós erramos, ficamos quietinhos e a consciência está nos apertando lá. Então, a liberdade de escolha é isso. O direito é uma propriedade de lei que determina o julgamento do ato. Isso em direito. As pessoas sabem que é aquilo que define o julgamento daquilo que fizemos. Então, achar que eu tenho direito do livre-arbítrio é a gente sobrepor a lei sobre alguma coisa que vem de mim, que é da característica da minha inteligência. Então, seria assim, eu vou errar consciente, mas eu vou julgar a mim mesmo que estou certo. E não é esse direito que vai nos analisar se estamos certos ou errados. É o resultado daquilo que fizemos é que vai determinar se fizemos a escolha certa. Porque tudo aquilo que fazemos, seja bem ou mal, é demarcado no nosso corpo espiritual, no nosso perispírito. Os que fizemos de bem vai depor a nosso favor, vai suavizar o nosso sofrimento. O que fizemos de mal vai o quê? Vai ficando no corpo espiritual até que tenhamos condições de tirar dali, extrair dali e lançar ao corpo físico. O corpo físico é o dreno do perispírito. É que vai drenar essas máculas que fizemos nele, nesse corpo perispiritual, pelos erros que cometemos. E drenar é lançar ao corpo físico ou uma enfermidade ou uma necessidade, conforme nós falamos lá do assassinato, através do magnetismo que vai trazer algo exterior que vai fazer perecer o nosso organismo físico. É a única forma de eliminar esse mal que fizemos, através do corpo físico. Ou na possibilidade de suavizar esse sofrimento. Fazer de maneira que a gente nem sinta que ele repercutiu em nós. É quando nós passamos a utilizar o uso do nosso livre-arbítrio com conscientização, com a boa aplicação, que é fazendo o trabalho no bem. Então, nos diz José Luiz, quando o amor chega antes, o mal não é necessário. Se a gente permitir que o amor se instale em nós, e através da nossa conscientização, nós pegarmos e utilizarmos esse amor como ferramenta em nossas vidas e passar a utilizá-la como exercício diário. Então, em todas as ações, quando lá a minha consciência, o meu livre-arbítrio fala assim, faça isso, e a consciência fala, não, vai prejudicar alguém, fazendo a aplicação concomitante do amor ao nosso semelhante, porque sempre vai prejudicar alguém, e quando o amor intercede, ela segura, detém esse mal que possa fazer a alguém. Quando o amor intercede nessa nossa ação, e ela sai fazendo bem, ele começa a suavizar as marcas que nós fizemos no perispírito. Eu tenho uma frase que eu elaborei muito tempo no curso e que eu utilizo até hoje. O bem que se faz diminui o mal. E é exatamente isso. Quando nós falamos que a palestra, o nome da palestra é a escolha certa, é exatamente por isso. Não adianta a gente entender que o livre-arbítrio é a nossa capacidade de liberdade de escolha, se a gente não fizer uso
com o discernimento das coisas, com a aplicação da inteligência, com a aplicação dos valores que nós acumulamos no nosso patrimônio. Quando nós acumulamos esses valores, nós aumentamos, potencializamos o nosso patrimônio moral, que é ele que nos dá a condição de fazer uma escolha certa. Que nós possamos ter a capacidade de acumular cada vez mais e trazer para junto de nós esse sentimento nobre do amor que Jesus derramou para a humanidade através dos seus ensinamentos. Quando a gente passar a utilizar essa liberdade de escolha com o sentimento de amor, tudo na vida será melhor. O mundo será melhor. A regeneração será mais próspera, será menos dolorosa, será com menos sofrimento, como nós estamos vendo aí, cheio de acontecimentos, cheio de sofrimento atrás de sofrimento, angústia atrás de angústia, que nós possamos ser aqueles que vai depositar essa pedra fundamental na nova morada, que sejamos todos competentes e nobres para serem merecedores. Muita paz em Jesus.